Boa noite, terça-feira, 16 de fevereiro. Na edição de hoje do Nesp Notícias, falamos sobre a Lei de Prevenção e Combate ao Bullying, que começou a valer neste mês. Recebemos no estúdio a professora de Psicologia da Unesp, Nilma Renildes. E você vai ver também. Lei estadual prevê que a cobrança em estacionamento seja fracionada e agrada motoristas de Bauru. DAI volta a ser alvo de críticas na sessão da Câmara. Vereadores pedem planejamento para acabar com os buracos na cidade. Você já deve ter passado pela experiência de parar o carro por 15 minutos em um estacionamento e ter que pagar pela hora cheia. Mas essa cobrança vai mudar em breve. A placa deste estacionamento mostra os preços para 2 períodos específicos, por hora e por mês. Os valores mudam apenas de acordo com o tipo de veículo. Mas em breve esse tipo de placa terá de conter uma tabela mais detalhada. Uma lei estadual sancionada na semana passada obriga os estabelecimentos a publicarem placas com valores a serem pagos a cada 15 minutos. Atualmente, se o motorista passar de mais de 1 hora estacionado, ele paga uma segunda hora inteira. Agora, com a nova lei, o valor cobrado terá de ser fracionado, proporcional ao tempo de permanência do veículo no estabelecimento e ao valor da hora cheia. Funciona assim. Se a hora cobrada no estacionamento for de R$ 5,00, cada fração de 15 minutos será o custo de 1/4 deste valor, ou seja, R$ 1,25. Para entrar em vigor, a nova lei ainda precisa ser regulamentada pelo governo do estado, o que deve ocorrer em menos de 60 dias. Em Bauru, a proposta deve afetar cerca de 200 estabelecimentos como este. José é dono de um estacionamento no centro de Bauru há 18 anos. Hoje, ele trabalha com hora cheia a um custo de R$ 2,50, mas diz tolerar até 10 minutos de atraso. Ele acredita que a lei irá trazer mais consumidores que utilizam tempos curtos para estacionar, mas prevê aumento nos preços por causa das horas fracionadas. Como que eu vou dividir R$ 2,50 em 4 frações de 15 minutos? Isso aí iria aumentar um pouquinho para dar divisão, mesmo porque hoje, com a facilitação do troco, nós não teríamos hoje para dar troco dividindo por 4. Para o coordenador do Direito do Consumidor da OAB em Bauru, o benefício maior será sentido em cidades de grande porte, como na capital, onde o valor de estacionamento é bem mais alto que no interior. Se pensando somente na cidade de São Paulo, onde é difícil já o trânsito, lugares para estacionar, e diferente de cidades do interior como Bauru. Aqui você pode até ver que às vezes se cobra fração, mas não a fração como a lei determina. Fração de 30 minutos aqui se cobra. Evidente que pode sim isso aí pegar e haver uma regulamentação, mas tem que ter um equilíbrio, tanto para o consumidor quanto para os proprietários. Mesmo antes de entrar em vigor, a nova lei do estacionamento agradou quem utiliza regularmente estacionamentos em Bauru. Já aconteceu comigo aqui, que eu trabalho aqui no centro, de deixar o carro 15 minutos e ter que pagar 1 hora, entendeu? Então eu acho viável, acho bom. Dentro de uma regra, dentro de uma coerência, eu até concordo que se você usou 1 hora, você paga 1 hora. Se você usou 15 minutos, você paga por 15 minutos. Você acha que os donos dos estacionamentos daí vão aumentar o preço por causa disso? Eu acho que sim. Brasil, né? É Brasil. Bauru registrou chuva forte na noite de ontem. De acordo com dados do IPMET, foram 66 milímetros. Hora de saber como fica o tempo para amanhã. Uma frente fria sobre o litoral do estado de São Paulo mantém o céu nublado e favorece a ocorrência de chuvas em diferentes regiões. Em Bauru, o tempo permanece instável e podem ocorrer pancadas de chuva entre hoje e amanhã. Neste momento, a umidade do ar está em 68%. A velocidade dos ventos é de 8 km por hora. A temperatura mínima registrada hoje foi 20 graus. Já a máxima chegou aos 33. Para amanhã, os termômetros variam entre 24 e 34 graus.
A gente vai agora para um rápido intervalo e, na sequência, você vai ver como foi a sessão da Câmara desta segunda-feira. O DAI voltou a ser tema de críticas e cobranças na tribuna. Então não saia daí, que nós voltamos já já. Estamos de volta para falar de esporte na terceira idade. A Secretaria de Bem-Estar Social de Bauru recebe até sexta-feira as inscrições dos interessados em participar dos Jogos Regionais do Idoso de 2016. As informações são da repórter Kátia Vanzini. A primeira fase dos Jogos Regionais do Idoso será realizada na cidade de Botucatu de 23 a 27 de março. Eu vou conversar com a secretária de Bem-Estar Social, a Darlene Têndulo, que vai nos contar como que você pode representar Bauru nessa primeira fase dos Jogos. Como que o interessado pode se inscrever, Darlene? Olha, vindo aqui na secretaria, trazendo os documentos, como CPF, documentos pessoais, comprovante de endereço para confirmar que o atleta ou a atleta mulher é de Bauru e assim fazer a sua inscrição e nós tomaremos as demais providências. Todos podem participar ou tem um limite de idade? Olha, o requisito principal é ter completado 60 anos, né? Daí não tem mais limite de idade, porque as modalidades, elas são adequadas à condição do idoso, né? Quais são essas modalidades? Olha, vai desde dança de salão, jogo de truco, dama, vôlei adaptado, tem todo um trabalho sendo feito para que o idoso possa participar. Você veja, a dança de salão é uma das modalidades muito importantes, porque toda pessoa dança e compete na cidade, então nós queremos esse idoso participando. Ok, obrigada pelas informações. E se você ficou interessado e quer participar, também você pode obter mais informações pelo telefone 3223-1998. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. Desde a volta do recesso, as sessões da Câmara Municipal têm ficado em torno de velhos problemas da cidade. E nesta segunda-feira não foi diferente. Na tribuna, os vereadores, mais uma vez, reclamaram da administração do DAI e das condições de trabalho dos servidores da autarquia. O DAI voltou a ser alvo de críticas na Câmara Municipal de Bauru. A vereadora Thelma Gobi cobrou planejamento para dar fim aos estragos no asfalto causados pelo mau estado da rede de água e esgoto. As tempestades do começo do ano aumentaram os buracos nas ruas, mas para a vereadora, chuva não é desculpa para problemas que existem mesmo em período de seca. São todos problemas conhecidos, né? E por que não são problemas resolvidos? Então fica aí um questionamento que eu acho que é uma questão de gestão. É uma questão de você fazer um cronograma e de priorizar as soluções. Thelma Gobi também falou sobre as más condições de trabalho a que os funcionários do DAI estariam sendo submetidos. Segundo ela, as ferramentas são inadequadas para escavar e o equipamento de segurança é precário. Os munícipes nos chamaram e nós, quando chegamos lá, em seguida chegou o pessoal do DAI, nós vimos as condições precárias que eles têm para trabalhar. Onde já se viu fazer buraco grande, com pá, hoje em dia é descabido. E as condições, as doenças ocupacionais, as lesões de coluna, como é que a gente vai fazer? Já o vereador Artêmio Caetano cobrou mais transparência na administração do Fundo Municipal de Esportes, que destina verbas a atletas que representam Bauru em competições regionais e nacionais. Para o vereador, a atual distribuição da verba não é justa. Segundo ele, enquanto alguns atletas recebem altos valores, outros que participam de competições internacionais não têm apoio. Eu acho que o fundo ele tem que ser administrado, se ele for, em primeiro lugar, mais transparente. Em segundo lugar, mais democrático. Ele precisa passar por uma discussão mais ampla, possivelmente até através de uma audiência pública, para nós sabermos exatamente quem está sendo contemplado e por que está sendo contemplado. O que a gente tem acompanhado, na verdade, não é bem isso. As verbas estão sendo destinadas para algumas modalidades e, às vezes, essa modalidade ela não cumpre o seu papel, nem social e nem competitivo. Na tribuna, Artêmio Caetano ainda pediu atenção ao número de afogamentos em Bauru durante o verão. No último fim de semana, 3 adolescentes e o pai deles, de 44 anos, morreram afogados em um reservatório próximo ao aeroporto Mussa Tobias. O vereador deixa o alerta para as famílias que buscam lugares para se refrescar nos dias mais quentes.
calor é muito forte, essas famílias mais carentes, elas não têm um ar-condicionado, a gente sabe que se quer um ventilador, supre a deficiência num ambiente nosso tão calorento, né, como é aqui em Bauru. Essas pessoas buscam essas alternativas. Muitas vezes até quem sabe nadar é traído, porque esses locais constantemente eles estão mudando o perfil em função das fortes chuvas e tudo mais. Os próprios bombeiros consideram essa possibilidade. Então é um risco muito grande. É importante que essas famílias tenham consciência que isso é um risco muito grande e que tomem mais medidas cautelares para não acontecer acidentes tão trágicos como esse que aconteceu na nossa cidade. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do DAI sobre os problemas apresentados durante a sessão, mas até o fechamento desta edição não recebemos resposta. Já sobre a pauta de votações desta segunda-feira, o projeto de implantação de coleta seletiva de lixo em condomínios e edifícios residenciais do vereador Paulo Eduardo de Souza foi sobrestado por 2 sessões. O pedido foi feito pelo próprio autor do projeto. No próximo bloco, nosso assunto é a Lei de Prevenção e Combate ao Bullying. Recebemos no estúdio a professora de Psicologia da Unesp em Bauru, Nilma Renildes. Fique com a gente, nosso intervalo é bem rapidinho. Entrou em vigor neste mês a lei que obriga escolas e clubes a adotarem medidas de prevenção e combate ao bullying, a prática de atos de violência física ou psicológica exercidos de forma intencional e contínua. Sobre esse assunto, eu converso com a professora de Psicologia da Unesp em Bauru, Nilma Renildes. Boa noite, professora. Muito obrigada pela sua presença aqui no Unesp Notícias. Boa noite, eu que agradeço o convite por estar aqui com vocês para discutir esse assunto. Professor, esse programa, na verdade, é um programa, né, de combate ao bullying e que foi instituído pela lei. Ele torna dever de escolas e clubes adotar práticas, né, de prevenção, de conscientização e de combate ao bullying. Na sua visão, é dever dessas instituições? Essa responsabilidade é delas? É também delas. Eu penso que a responsabilidade é da sociedade como um todo. Até porque hoje nós estamos com crianças de 0 a 6 anos no processo de sociabilidade sob responsabilidade da educação. No contraturno deste horário, normalmente elas ficam em outros tipos de instituições que são coordenados pela assistência social, por exemplo. E ali quem vai estar lidando com essas crianças no processo educativo não são professores, são educadores. Muitos nem formados em pedagogia. Tá? Então, eu penso que, além das escolas, das agremiações e dos clubes, nós temos que ter como responsabilidade por isso toda a sociedade, toda a instituição que trabalha com crianças e adolescentes, além de todos nós indivíduos, porque se trata de processo de sociabilidade. Como a senhora citou os profissionais, né, a lei prevê que eles recebam uma capacitação. Como deveria ser essa capacitação? Será que ela vai ser mesmo implementada? Bom, se ela vai ser ou não implementada, também é uma responsabilidade que a própria lei prevê que seja todo mês feito um relatório. Então, portanto, essas instituições, elas deverão fazer, né? Existe sim uma prerrogativa na própria lei de que isso deva acontecer, certo? Eu imagino que vai acontecer. E na sua visão, qual seria a melhor forma de capacitar esses profissionais? Bom, aí não existe um modelo, né? Eu penso que as instituições elas vão ter que se organizar para realizar um planejamento, verificando quais os tipos de sistemáticos, né, de agressões que ocorrem nessas instituições e buscar se instrumentalizar para trabalhar de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade. Até entre meninos e meninas, grupos, né, de meninos e meninas, o tipo de bullying é diferenciado. Segmentos sociais, o tipo de bullying é diferenciado. Portanto, eu imagino que não existe um modelo pronto, existem princípios que devem ser pautados pela cidadania, pela sociabilidade, pelo respeito, né, pela solidariedade, que são princípios mais amplos, mas um modelo específico, eu penso que cada instituição vai ter que trabalhar de acordo com a sua demanda. Vai ter que fazer uma investigação própria ali das suas características principais. Sim, eu penso que ela tem que fazer um levantamento
para ver o que ocorre, aí buscar se instrumentalizar para depois estar trabalhando com essa demanda que ela fez esse levantamento. Até para que possa fazer o relatório depois que a lei está cobrando que se faça. Pelo que a gente observa, né, a lei ela não tem a intenção de punir, mas sim de conscientizar para prevenir ações violentas, né, no caso. Conscientizar é mesmo a melhor opção no que diz respeito ao bullying? É que as pessoas têm mania de pensar a consciência como algo estático, né? Eu dou uma formação, eu falo sobre algo, dou uma palestra e as pessoas já acham que conscientizaram. Conscientização não é isso, conscientizar não é isso, é um ato contínuo. Então, eu penso que do jeito que ficou na lei é restrito e meio que inócuo, na minha maneira de pensar. Isso tem que ser sistematizado, tem que ser contínuo e trabalhado constantemente em cima dos atos que cada escola, agremiação, instituição, clube detectou. E, de preferência, sempre antenado no que está acontecendo cotidianamente. Além dessas medidas, que outras ações essas instituições, as escolas, clubes, elas podem adotar? Bom, eu vejo como muito interessante experiências na educação, onde há um momento de preparação das pessoas para o ingresso naquele lugar, né? Quais são os acordos que serão feitos para uma boa convivência naquele lugar. O estabelecimento de regras de convivência entre as pessoas que ali estarão. E como se responsabilizado as pessoas que não estarão cumprindo. Até porque é uma outra coisa que eu vejo na lei que ficou muito abstrato, porque diz, olha, não deve haver punição. Concordo, não tem que ter punição para um ato de bullying, até porque o bullying na nossa sociedade é entendido como uma brincadeira, como algo natural, como uma coisa que ocorre cotidianamente, e isto não é verdade, né? Então, primeiro precisa desmistificar. Ele não é brincadeira, ele não é natural e ele não existe com naturalidade. Há uma assimetria no poder e nas relações entre pessoas e grupos que praticam e sofrem o bullying. E isto é a primeira coisa que a gente precisa discutir com os formadores, com os agressores e com as vítimas e principalmente com os observadores. Porque no bullying existe essa divisão. Tem aquele que está sendo o agressor, ou o grupo agressor, o grupo ou a pessoa, né, que está sendo vítima, e aqueles que observam, ora torcendo para o agressor, ora torcendo para a vítima. Então a gente precisa entendê-lo na sua totalidade, para agir em todos esses aspectos. A gente pode dizer, então, professora, que esse é um processo em longo prazo? Você consegue colher processos, respostas a esse processo, a curto prazo, quando você, adulto, que está mediando relações com crianças, adolescentes, e adultos, né? Porque também a gente fica falando, a lei vem mais no sentido de que são para clubes, agremiações e escolas, porque as estatísticas mostram que o bullying ocorre mais nestes lugares. Mas a gente sabe que estatística é a ponta do iceberg, que o bullying é reflexo da sociedade na qual nós estamos inseridos. Portanto, adultos também praticam bullying, né? Então, eu penso que, de certa forma, na medida em que nós entendermos isso como responsabilidade de todos, você vai agir nesse conjunto, e aí isto você percebendo que aconteceu, já trabalha a responsabilidade, põe isso em discussão, faz com que as pessoas compreendam o que está ocorrendo, nós vamos conseguir respostas a curto prazo. Depois, a médio, a longo prazo, é que as pessoas vão compreender que isto não é natural, que isto vem de uma cultura dividida em classes como nós estamos, de exploração, de machismo, de sexismo, de homofobia e todas essas coisas que refletem dentro dessas agremiações, escolas e grupos. Professora, muito obrigada por todos esses esclarecimentos hoje aqui no Nesp Notícias. Ok, eu que agradeço. Precisando de alguma coisa, está às ordens. Muito obrigada. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 6h30 da noite. Eu te espero. Tchau!